Então, em relação a essas perguntas, né, é, a gente precisa analisar, antes de responder, né, ter uma noção do que acontece aqui no Brasil. Então, olha só, antes apesar das normas do direito brasileiro garantir isso, né, é necessário a gente fazer uma questão histórica, fazer uma análise histórica para entender, né, o que acontece em relação às responsabilizações. Bom, a gente vai começar falando sobre a história da criminologia, tá? A criminologia, pessoal, é uma ciência que estuda o delito e a pena, né? Então, qual foi o crime, né? Qual seria a pena combinada para aquele crime, né? Então, se a gente for analisar a história, a gente vai ver que existiram fases, né, dessa questão do estudo da criminologia. Existe a antropológica, né, que traz o papel do criminoso, muitas vezes em relação à sua fisionomia, à sua estrutura torácica, inclusive trazia o conceito de criminoso nato, né? A forma como ele agia e tal. Bom, isso avançou, obviamente, né? Alguns traziam, como por exemplo, a história de ser canhoto, ou de ter barba, ou ter um olho assim, né? Então, isso avançou para a história sociológica, né? Então, acreditava-se que a criminalidade derivava de fenômenos antropológicos, físicos, culturais, né? Então, era uma questão social. E aí veio mais recente a criminologia chamada jurídica, né? Onde o crime está no homem e se revela com a degeneração deste. Então, dentro dessa escola e o que a gente vive hoje, né? O pensamento que a gente vive hoje sobre a criminologia é que a responsabilidade social decorre do determinismo social. Então tem uma questão social na determinação dos crimes, né? O delito é um fenômeno natural e social. Existem fatores biológicos, físicos e sociais. E que a pena é um instrumento de defesa social, né? O método é experimental, você vai analisando, você tem que perquirir, você tem que buscar saber por que as pessoas cometem crime, por que houve aquele crime, tá? Então, os objetos de estudo dessa ciência é o crime, o criminoso, a pena e o processo, né? Então, a gente é isso que a gente vive hoje, né? Existem avanços, e aí eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns avanços que ocorreram, mas a diferença básica entre a criminologia, por exemplo, e o direito penal, é que essa aqui, a criminologia, estuda o crime, o criminoso, a vítima, enquanto essa aqui analisa os fatos, né, indesejados, e ela cria e ela tipifica, ela diz, olha, isso é crime, tá? Enquanto a criminologia, o objeto da criminologia é um fato, a do direito penal é uma norma, crime enquanto norma, né? Enquanto essa é o que é, essa aqui, o direito penal é o que deve ser, como deveria ser, né? Já, por exemplo, a política criminal, ela busca meios de diminuir, né, esses crimes. Crime enquanto valor, valor da sociedade, como deve ser, tá? Muito bem. Mais recentemente, um movimento chamado de vitimologia. A vitimologia é um estudo dentro da criminologia. Ela vai estudar, pessoal, não só o criminoso, ela vai estudar o papel da vítima, tá? Então é interessante a gente observar, porque esses institutos, essas teorias, elas vão trazer o entendimento de que, por exemplo, por que o Estado não indeniza? Qual é a responsabilidade do Estado? Quanto
e como podem ser solucionadas as questões, né, de crime, por exemplo, aqui no Brasil. Por que é tão diminuto a solução de crimes aqui no Brasil, né? Então, essas ciências, tanto a criminologia como a vitimologia, elas vêm tentar responder, né, de forma a vitimologia mais atual, sobre a questão dos crimes. E a vitimologia, como eu falei para vocês, ela é uma parte da criminologia, ela é mais atual, ela traz, além do criminoso, o papel da vítima, né? Então, a vítima como personalidade, tanto do ponto de vista biológico, psicológico, social, né? E a sua proteção social e jurídica. Tem muito a ver, pessoal, com os meios de vitimização e muito a ver com a inter-relação com o vitimizador. Então, percebam aqui que não é só a questão do criminoso, mas também da vítima. Então, amplia o estudo nesse sentido. Então, se a gente for pegar o conceito aqui, ó, vitimologia é a ciência que procura estudar a personalidade da vítima, sob os pontos de vista psicológico, sociológico, na busca do diagnóstico e da terapêutica do crime e da proteção individual geral da vítima. Então, essas fases da vitimologia ou da questão do papel da vítima, né, ele foi mudando, né? Se você for lá para a Idade Média, por exemplo, né, a gente vai voltar para algumas tradições, né, desde a Antiguidade até a Idade Média, era muito focado na vítima. A questão era mais privada, né? Então você tinha, por exemplo, a história de vingança de sangue, por exemplo, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, aquela história. A lei de Hammurabi, né? Onde as pessoas respondiam diretamente pelos seus atos, né? Então você buscava sangue por sangue. Se você matou alguém da minha família, alguém da minha família vai matar alguém da sua família. Então, essa ideia era muito focada na história da vítima, né? Quando a gente vem para a formação dos estados, né? Dos estados nacionais, depois do iluminismo, né? Da Revolução Francesa, né? A gente vai perceber que o papel do Estado, o modelo ele começa a mudar. Então, as ações, elas são principalmente públicas, né? O que acontece? Há um afastamento da vítima. A vítima não interessa muito. Vai interessar aqui o criminoso, as suas ações, o que foi que aconteceu e o que é que eu tenho que fazer. Tem que punir, por exemplo, né? Então, a vítima fica um pouco de lado, né? A vítima fica um pouco de lado em relação a isso. Depois, né, já bem próximo da gente, na década de 40, depois da Segunda Guerra, por exemplo, há o chamado redescobrimento da vítima, né? Que é essa vitimologia que eu falei para vocês, que vai caracterizar o fenômeno criminal, né? Então, é um movimento chamado vitimológico, o qual tem como objetivo central desvendar o papel da vítima no fenômeno da criminalidade. Então, são esses pensamentos em que vai tratar, por exemplo, lá na frente, eu vou falar daqui a pouco, sobre o papel do Estado em relação à questão da vítima, né? Então, o papel da vítima é muito importante para essas questões, tá? Bom, aqui no Brasil, um cara chamado Edgar de Moura Bittencourt, né, na obra chamada A Vítima, é que trouxe essa discussão, né? Começou mais ou menos em 1978, então quem tiver curiosidade, dá uma olhada. E essa questão da vítima, ela também teve seu papel, por exemplo, no Código Penal. Então, o Código Penal, quando ele foi criado, existe uma exposição de motivos, né, daquele código. E lá é expresso, né, o comportamento da vítima. Então, se você for dar uma olhada, existe também essa preocupação com a história do comportamento da vítima no Código Penal.
Bom, alguns autores, quando tratam sobre a vítima, então ela vai trazer, por exemplo, alguns conceitos, né? Vítimas natas, né? Vítima potencial, vítima eventual ou real. Então, esse é um dos autores que fala sobre a classificação das vítimas. Tá? Por exemplo, vítima nata é aquele indivíduo que desde o nascimento já apresenta tendência de vítima. Olha só como é interessante isso, né? Potencial é caracterizado por apresentar diversos fatores que atraem o criminoso. Olha só o estilo de vida, outras formas, né, que facilita a ação delituosa. A vítima eventual, né, é aquela que não contribui para a prática do crime. Existe a vítima falsa, né, que se comporta como se fosse uma vítima. Existe a vítima voluntária, causadora de fatos contra si, né? A vítima ilhada, né? Que é a chamada vítima solitária, que decide se afastar do âmbito social e tal. Bom, então, o que importa nesse assunto aqui, que eu estava falando para vocês, é sobre o papel da vítima. Existe um redescobrimento do papel da vítima. Quando isso acontece, pessoal, a gente vai discutir lá na frente, e agora daqui a pouco, qual é o papel, então, do Estado quando acontece um crime, né? Quando acontece um crime. Então, a gente tentando responder aos questionamentos que a gente fez anteriormente, qual a relação da condenação penal e da responsabilização civil? Seria aquele caso que eu falei, quando alguém mata outra pessoa, né? E essa pessoa era arrimo de família, e a mulher e os filhos não têm mais renda, né? E esse criminoso deveria indenizar, deveria pagar uma pensão, por exemplo, né? A reparação dos danos por crime no Brasil é uma realidade. Então, se há essa relação, está acontecendo de verdade no Brasil, ou é só o que está dito no papel? Né? Porque a gente viu que existem diversas normas dizendo que isso deveria, mas isso acontece, né? E qual a responsabilidade do Estado brasileiro pelos crimes? Além do criminoso, o Estado brasileiro responde? Deveria responder? Bom, para responder a esses questionamentos, eu trouxe alguns dados. Se a gente for perceber, existem diversas ações, pessoal. Vocês vão encontrar aqui, eu trouxe algumas só para mostrar que existe sim, tá? Pedidos de ação de indenização por homicídio. Ó. Tá aqui, ó, uma ação de indenização por homicídio doloso. Então alguém prejudicou e o advogado entrou lá com uma indenização e tal, não sei o que, é uma discussão. A apelação a ação de indenização por homicídio, outra, condenação criminal, ato ilícito. Então, quando você pede essa indenização, há aquela relação entre ele vai responder penalmente, porque ele vai ser preso, mas ele teria que responder, teria que pagar de alguma forma, de forma material, de forma patrimonial, tá? Como uma pensão, coisa parecida. Outros também, ação de indenização por danos materiais e morais, morte do detento nas dependências do presídio, olha só. Tá? Então, um preso estava sob a custódia do Estado e foi morto lá dentro do presídio. Qual é a responsabilidade? Né? E assim, todas essas discussões existem diversas. Só que aí a gente traz um dado que é alarmante, que deixa a gente extasiado. Olha só. Percentual de soluções de homicídios dolosos em alguns países. Na Inglaterra e no Reino Unido, 90%. Na França, 80%. Nos Estados Unidos, 65%. Olha só o que acontece no Brasil, pessoal. Olha só o que acontece no Brasil. 6% apenas. Então, olha só o questionamento sobre isso. Se apenas 6%, tá? Isso é um dado o relatório do mapa da violência, tá? Aqui, ó, 2018. Se apenas 6%
dos homicídios são resolvidos, tem solução no Brasil, como é que o criminoso vai responder, vai pagar uma pensão para a família? Como é que ele pagaria? Se nem preso ele é, né? Então, esse dado, ele leva esse questionamento. Como é que alguém vai pagar uma pensão se nem preso ele é? Segundo, e se for preso? Se for preso, normalmente, né, na maioria das vezes, o criminoso, boa parte dos criminosos do Brasil, não são criminosos milionários, não são criminosos ricos. Quando os criminosos são ricos e milionários, a gente vê na televisão. A maioria que não aparece, né, são pobres. Cometeram crime, foram para a prisão. Como é que eles vão pagar a pensão? Se nem todos os presídios têm um sistema, por exemplo, de trabalho no presídio, né? Então, ele fica encarcerado. Como é que ele vai pagar? Então, são questionamentos para a gente tentar responder aquela relação. Eu posso entrar com indenização. Ele matou meu pai, na minha família só meu pai trabalhava, nós não temos renda. Eu posso entrar com indenização, mas como é que ele vai? Tá? Primeiro, para ser preso. Será que ele vai ser preso? E se ele for, como é que ele vai pagar? Tá? Esse é um dado. Outro dado é o seguinte. Bem ou mal, o Estado brasileiro, eu estou falando do Estado brasileiro principalmente, ele tem que responder de alguma forma. Porque imagina essa situação que eu dei o exemplo. A mãe perdeu o marido, ele era o único que trabalhava, não tem um filho. E tem alguns filhos. Quando o pai morre, tá? E de uma maneira ou de outra, ela vai entrar na política social. Ela vai pedir um Bolsa Família, ela vai pedir, uma escola pública, ela na saúde ela vai para o SUS. De alguma forma, apesar das críticas que a gente tem em relação ao Estado brasileiro, mas de alguma forma essas pessoas elas entram no sistema de amparo social. Né? Não tem outra forma. É como se o Estado não vai amparar psicologicamente, não vai amparar de outra forma, não vai indenizar, dar uma pensão. Né? Apesar de que ela pode entrar com um pedido de amparo no INSS e pode ser atendido, mas o criminoso, normalmente, né, o Estado deveria fazer isso e cobrar do criminoso. Mas não é a nossa realidade. Tá? Então, quando você fala de Estado, a responsabilidade do Estado, aí você vem primeiro. A responsabilidade do Estado ela é objetiva por suas ações. Então, por exemplo, a omissão no exercício funcional, o abuso de poder, né? A indiscriminada da força, por exemplo, policial, a atuação anormal e irregular de seus agentes, né? Constituem ilícitos pelo Estado e ele deve responder objetivamente. Então, se um carro do município atropela e mata alguém, ele vai responder de forma objetiva, não importa a culpa. Ok, esse é o pensamento. Só que na administração brasileira, tá? A Constituição Federal, ele diz o quê? Ele diz que o Estado brasileiro ele tem que trazer a nossa segurança. Então, os fundamentos que podem ser apontados para justificar o conhecimento da responsabilidade nessa matéria, né, garantia dos postulados do Estado de Direito. Ou seja, tutela os interesses da vítima e a necessidade de justiça social. É um imperativo, pessoal, da sociedade justa, solidária, guardiã da pessoa humana. Então, a história de segurança, a segurança pública, ela deveria ser uma responsabilidade do Estado. Então, aquele movimento de vitimologia, aquela ciência, aquela parte da criminologia que fala sobre a vítima, ela vai desaguar aqui, tá?
tem alguns defensores na atualidade que dizem, mesmo que o criminoso não responda, o Estado tem que responder, o Estado tem que amparar, porque é responsabilidade do Estado a segurança das pessoas, tá? Então, o Estado não pode colocar-se à margem desse processo, devendo assumir a responsabilidade que lhe cabe como garantidor da segurança dos seus administrados. Então, há um movimento mundial, e aqui também no Brasil, de que se você é morto, se você é roubado, se roubam o seu carro, se os crimes que acontecem, o Estado não pode, tá? Não pode dizer que não pode responder. Por quê? Olha só, o que acontece na atualidade é que o comportamento da vítima, olha, então, em alguns casos, a lei brasileira diz que o Estado não pode responder. Aí ele diz assim, ó, quando o comportamento da vítima deu causa ao evento. Claro, se você foi querer brigar com alguém que estava armado, o Estado não pode responder isso. Criou condições para que isso acontecesse. Quando na situação não era possível os órgãos estatais atuarem na proteção e garantia da segurança do ofendido. Então o Estado se vale desse pensamento, esse último que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Quando na situação não era possível aos órgãos estatais atuarem na proteção e garantia de segurança do ofendido. Então, quando alguém rouba o seu carro na rua, o Estado, não posso estar em todo canto. Essa é a desculpa, tá? No Brasil, como no mundo, o pensamento dominante é esse, que o Estado não pode estar em qualquer lugar. Só que, como eu falei para vocês, com estudo, né, o redescobrimento da vitimologia, da vítima, diz não. Olha só, é obrigação constitucional do Estado a segurança dos seus administrados. É obrigação. Então, se ocorrer um crime, o Estado deveria responder sim, tá? Então, eu quero que vocês deem uma olhada nesse material. Eu vou, além das aulas, dos vídeos, eu vou mandar os artigos que falam sobre responsabilidade civil, que fala sobre a relação entre a condenação, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil, e ainda vou colocar um outro artigo que fala sobre exatamente esse artigo aqui, ó, desse autor aqui, que fala sobre a responsabilidade do Estado pelos danos, tá? Ok? Então, sem mais para o momento, um abraço e até a próxima.